fazer scout de jogo assim é bom demais, viu? Inclusive, João, antes de você iniciar, deixa eu dizer uma coisa para você. Encare como um aviso, mas é quase uma ameaça. João tem mania de quando ele faz a análise do jogo, ele diz: Olha, eu tinha uma visão no dia do jogo, depois eu vi que não foi bem assim, na verdade tem outro elemento aqui para a gente analisar tal. Eu disse que esse jogo, muito por causa do jogo que o Náutico fez sem a bola, foi o melhor jogo que eu gostei do Náutico no ano. Se você trouxer um dado que venha me contradizer, se sinta ameaçado. Viu? Você chegar aqui e dizer, nada, na verdade, o Náutico sem a bola não jogou nada. Não marcou pressão. Acaba agora, né? Não conseguiu dificultar a vida do adversário, não recuperou uma bola. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Não, mas assim, não vou contradizer, realmente isso aconteceu. Agora, é a coisa mais comum do mundo eu chegar no scout e ter uma opinião determinada sobre algum jogador e ver que estava errado. Você vendo o jogo, tem bilhões de variáveis que podem fazer você não ter uma atenção especial para uma determinada jogada, esquecer a origem do que aconteceu, Ô, João. ter acontecido fora do lance, você não ter visto. E, assim, já fui até cobrado, né? Acho que Atos, não sei se Atos vai lembrar, assim, tipo, porra, tu deu a nota para tal jogador que disse que ele jogou mal, e aí no scout tu vai e elogia ele. Fala, é justamente para isso que eu revejo o jogo, assim, que é para não manter todas as minhas opiniões. E outra coisa, João, veja só, a gente tá assistindo o jogo, às vezes você vai pegar uma água, é o suficiente para um jogador fazer um bom desarme e você não ver e ficar com a impressão negativa do jogador. Ou então você não conseguir prestar atenção, ou a câmera não pegar uma certa movimentação interessante do jogador. Meu irmão, são 22 atletas em campo, pô, fora as substituições. Às vezes você não está muito focado em tal jogador, que ele pode ir ou bem ou mal, e aquilo ali não fica muito na sua memória, você não consegue registrar. Por exemplo, eu já vou dizendo aqui de cara, eu não conversei com o João sobre os dados mais que ele sempre analisa, mas eu acho que hoje, só revi os melhores momentos, mas tentando relembrar o que foi o jogo, eu vou dizer, um jogador que na hora do pós-jogo aqui, na hora da análise, eu estava um pouco mais criterioso em cima da atuação dele e eu já acho que eu fui duro demais. Eu acho que ele foi melhor do que a avaliação que eu fiz dele. Já vou logo dizer aqui de cara. Eu acho que eu pesei na de Vinícius. Vinícius fez um jogo melhor do que o que eu avaliei ele. E eu comecei a refletir sobre isso logo depois que a gente terminou de gravar. Antes de dormir, eu tava pensando, rapaz, acho que o Vinícius jogou. Porque eu tô lembrando aqui das jogadas, várias jogadas que ele errava muito, ele acertou todas. Eu não vi nenhum contra-ataque que Vinícius deu por bola perdida. Isso, para a forma que Vinícius joga, é um avanço muito grande. E na hora do pós-jogo, eu não registrei isso. Eu continuo irritado, João, com aquele espaço de Vinícius fatiando a bola. Que ele dá uma pedrada para cima da linha de ataque. Eu acho que isso ele deveria evitar. Mas, no todo, o jogo de Vinícius foi muito mais certinho do que ele vinha fazendo. Ele costuma errar muito nos jogos. Eu citasse, assim, em coincidência, Atos, o jogador que eu trouxe os números, que eu tinha que eu separei aqui, os números para falar. Porque para mim, Vinícius foi o melhor do ataque do Náutico. Depois, revendo com atenção, achei muito boa a partida dele, um nível muito grande. E aí, até vendo a entrevista com o Hélio, Vinícius foi o líder, se eu não me engano, foi o líder de sprint na partida. Ele teve 31 sprints acima de 25 km por hora. Se eu não estiver enganado, tá? Mas foi isso, 31. Ele e Igor Fernandes foram os jogadores que lideraram esse número para o Náutico. Então, assim, foi uma partida muito boa de Vinícius. Eu gostei muito também. Não percebi tanto no jogo, mas revendo também tive exatamente essa impressão aí que tu falou.
Foi exatamente o mesmo jogador. E aí, eu acho que já voltando um pouquinho, começando o jogo, né? Eu vou trazer o dado do XG aí no final, porque eu acho que já dá para ter um debate já em cima desse número. Esses são os números gerais da partida, obviamente, né? Então, o Guarani terminou com 56% de posse de bola, o Náutico com 44%, o Guarani com 10 finalizações contra 7 do Náutico, 1-1 em finalizações no gol. O Náutico não teve, o Guarani não teve nenhuma defesa, né? O goleiro do Guarani não defendeu nenhuma vez. Muriel teve uma defesa, aquela cabeçada no final do jogo de Pedro, se eu não me engano, o zagueiro do Guarani que virou centroavante no final do jogo. 5 das 10 finalizações do Guarani foram dentro da área, contra 4 do Náutico, e a proporção acontece, né? Então 5 fora da área para o Guarani e 3 do Náutico. 5 escanteios para o Guarani contra 4 do Náutico. 15 faltas do Guarani contra 13 do Náutico, 6 impedimentos, isso aí vai ser importante a gente conversar também, do Guarani contra apenas 2 do Náutico, e um PPDA o Guarani impôs 6, ou seja, só recapitulando aqui, acho que vai ter que falar todas as vezes, inclusive teve uma entrevista muito interessante do Seabra, que ele fala sobre o PPDA, uma entrevista coletiva, que ele cita o PPDA como um fator muito importante ali na análise do jogo dele. Então, achei legal que a gente tá trazendo também esses dados aqui no programa. O Guarani com 6, então, em 60% do campo do Náutico, o campo de defesa e um pouquinho ali do campo de ataque, o início do campo de ataque, o Guarani impôs ações defensivas pela quantidade de passes que o Náutico trocava. Então, assim, isso mede basicamente o quão pressionante o time estava sendo, o quanto na frente o time marcava. Se era uma linha mais baixa que deixava o outro time tocar, ou se era um time que realmente realizava aquela pressão. E aí a do Náutico, no total do jogo, foi 10. E aí, o interessante desses números é a diferença entre o primeiro e o segundo tempo. Como o jogo foi outro no primeiro e no segundo tempo. Com o mesmo... Porque o Náutico não tinha necessidade também, já com o resultado, de pressionar tão alto, mais em todos os momentos. Na verdade, eu acho que o Náutico queria, mas em alguns momentos não conseguiu. Não conseguiu até, talvez físico, não sei. Mas o Náutico não manteve o mesmo ritmo todas as vezes, como manteve no primeiro tempo. Então, assim, só trazendo uma comparação, a posse de bola no primeiro tempo, o Guarani só teve 44% da posse de bola contra 55% do Náutico. Então, assim, é basicamente o oposto. E fora de casa, né? Ô, João, e os 10 minutos finais eu acho que ajudou a dar essa diferença a favor do Guarani, né? O segundo tempo todo, Atos. O Náutico não teve muita bola no segundo tempo. O Náutico tinha jogadas mais rápidas, não tinha tanto aquele controle, porque o Guarani precisava pelo menos ter a bola. Não é que o Guarani fazia alguma coisa, não. A maior parte dessa posse de bola aí do Guarani era tocar entre os zagueiros, tentar entrar na defesa do Náutico e não conseguir. Até os 38 minutos o jogo foi esse. Era o Guarani tentando, o Náutico saía às vezes, mas não tinha nenhuma efetividade com essa posse de bola. Ô, João, vê só, deixa eu ver se eu estou aprendendo aqui, junto com a audiência da gente, deixa eu ver se eu estou aprendendo sobre o XG. Aí você diz se eu estou errado ou se eu estou certo. Guarani, XG de 0,68. Para quem não está vendo, está ali, ó, ao lado do placar. Esse XG, João traz todo o jogo aqui. E eu vou dizer, João, que esse XG do Guarani, boa parte dele foi aquele lance de Bruno Santos de peito, próximo à pequena área. E eu vou dizer que no Náutico o XG só não foi maior, e aí eu vou dar uma especulada grande aqui, eu quero ver se eu vou acertar. Só não foi maior porque Kelvin fura aquela bola que ele recebeu na pequena área. Se ele tivesse conseguido minimamente finalizar, mesmo que tivesse perdido o gol, esse XG do Náutico ia crescer. Tô certo ou tô errado? Tá certíssimo.
É exatamente isso, o número. E aí o Luiz está perguntando se isso não seria mérito defensivo do Náutico. Sim, eu estou citando como mérito. O Náutico entregou, a bola foi com o Guarani e o Náutico não deixou o Guarani atacar. Exatamente, Luiz. Eu acho muito mérito do Náutico. E aí, voltando sobre o XG, foi exatamente isso. Engraçado que esse do Bruno Santos teve um XG de 0,15. Eu acho que pela finalização ter sido feita de peito, tirou um pouco. E aí, a do Rafael, a de Rafael foi 0,10, aquele que Muriel faz a defesa. Explica o que é XG para o nosso querido Odil Dantas. Ele está perguntando aqui o que é XG. Então, Odil, assim, sendo da maneira mais simplista possível, é basicamente a chance que um jogador tem de fazer um gol a partir de uma finalização. Então, é computado por uma inteligência artificial. E aí, por exemplo, se Paulo Sérgio der um chute do meio de campo, a inteligência artificial ela vê a maior quantidade possível de finalizações parecidas com aquela e vê quanto foi gol. E aí, a partir dessa determinada estatística, ele monta um número de 0 a 1, onde 0 é nenhuma chance de ser gol e 1 foi gol completo, e faz essa marca. Então, esse 0,68 que a gente vê aí é o acumulado de todas as finalizações do Guarani que marcaram aí esse XG. São os gols esperados. E aí, um exemplo, para deixar, um pênalti geralmente é 0,78 de XG. Geralmente. Então, assim, é basicamente isso. Gols esperados. E aí, Atos, é exatamente isso. O Náutico teve um XG muito baixo e 0,43. Eu ia até trazer uma discussão agora separada, que eu acho que está sendo um problema do Náutico. Não o XG baixo ser um problema do Náutico, mas eu acho que depõe com algum problema do Náutico. Por quê? Eu vou começar com isso e depois a gente vai para tudo positivo, tá? O Náutico é um time que tem volume, é um time que cria boas oportunidades, é um time que chega na frente com uma certa criatividade, que tem repertório ofensivo. Agora, é um time que, nesses últimos jogos, está criando poucas finalizações. E não pouca no sentido do número. 7 finalizações foi pouco. No jogo de fora de casa, talvez nem seja. Pouca pelo mas, volume, assim, né? O volume criou para ter muito mais que 7 finalizações. Entendi. Exato. O volume de jogo do Náutico no primeiro tempo é muito maior do que ter um chute no gol, pô. Eu acho que um exemplo tem chances, o Náutico cria chances que... Eu acho que a gente tá com um pouco de áudio atrasado. Depois eu vou dar uma saída para ver se sou eu. Mas eu acho que isso aí, João... por exemplo, eu posso trazer o jogo do primeiro tempo contra o Caxias, onde a gente viu o Náutico ter um volume, mas não teve nenhum tipo de efetividade. A única finalização Quer dizer, o Náutico teve 2 finalizações. Uma bola dentro da área, que foi quase um recuo, que Paulo Sérgio deu pro goleiro, e um chute da intermediária de Hélio Borges. Aí, qual é a impressão Sim. que fica? Pelo volume e pelo domínio que o Náutico teve do primeiro tempo, o Náutico deveria ter finalizado muito mais. É por aí, né? Exato. Exatamente isso. O Náutico tem volume, cria chance, só que não consegue finalizar. E eu acho que isso atrapalha, isso faz o jogo ser um pouco mais difícil para o Náutico. Então, assim, eu estou vendo isso como um problema do time. Assim, não é um problema, porque essa bola, a evolução agora é começar a entrar, sabe? O próximo passo do Náutico é esse passe chegar no jogador e isso sair um gol, sair uma finalização perigosa. Eu acho que seria pior se a gente não tivesse volume. Seria um passo a mais para a gente chegar. Então, assim, eu acho que o passo da evolução do Náutico é ser mais assertivo nesses últimos passes, às vezes finalizar numa condição que não seja a perfeita. Tem um lance de Kelvin aqui que a gente vai ver, que é até o maior XG do Náutico no jogo, que é uma finalização que ele desperdiça uma chance melhor de chutar, porque procurou
o chute perfeito. A bola exatamente no lugarzinho que ela está, distante do meu corpo, para eu poder executar o chute. Quando o espaço não surgiu daquilo. Sabe uma coisa que eu já percebi, João? E eu acho que isso fica um pouco mais evidenciado em Vinícius, que é algo que ele vinha falhando, e como a gente já falou aqui, talvez nesse jogo ele melhorou muito, e ele tendendo a melhorar, mas não só ele, outros jogadores também, isso possa ser resolvido, que é o entendimento, principalmente dos jogadores de ataque, obviamente, de que certas posses de bola, certas condições, certas oportunidades, elas parecem ser melhor do que o comportamento dos jogadores no ataque. Eu sinto isso às vezes. Eu vejo que, às vezes, você pega uma bola, vou dar um lance aqui. Vinícius está com a bola no ataque. Ele está só com um marcador. Você percebe que a defesa do adversário está desequilibrada. Você percebe que vai ter uma quantidade de jogadores interessantes do Náutico que vai chegar no comando de ataque. Mas, às vezes, falta uma certa contundência do entendimento que aquilo, na verdade, é uma ótima oportunidade de dizer, meu amigo, se aqui precisa de um drible, é agora que eu vou tentar esse drible. Se aqui precisa que eu dê um passe, eu vou tentar esse passe, eu vou tentar esse cruzamento. Às vezes, o Náutico acaba refugando em lances assim e voltando o lance e dá tempo da defesa se recompor, que fica a impressão do seguinte, foi uma oportunidade perdida. Foi uma oportunidade perdida. Aquilo ali não é algo que você deva desperdiçar. O Náutico estava com a faca e o queijo na mão e por um mau entendimento que aquilo era uma boa possibilidade, resolveu refugar e recomeçar o jogo. Não, exatamente. É finalizar uma jogada que talvez não seja perfeita. Pode até ser boa, mas ela não é a perfeita. Mas beleza, pô. Vamos finalizar isso aqui. E aí eu acho que esse está sendo entre aspas, problema do Náutico. Eu acho que o Náutico deveria ter saído, por exemplo, do primeiro tempo com 2-0 no Guarani. Merecia ter ganho o jogo já no primeiro tempo e não ter sofrido. É porque não sofreu, assim. Vamos falar aqui a real. Se você tira os lances de impedimento do Guarani, o Náutico não sofreu no segundo tempo. Não sofreu de jeito nenhum. Então, assim, acho que o Náutico merecia ter saído vencedor antes, sabe? Da partida. E pelo volume, mas precisa traduzir isso em chute, em chance, porque a gente vê esse 0,43 aí e não condiz com o jogo. Contra o Caxias, a gente viu um XG baixo também e não teve a percepção de que aquilo traduzia o que aconteceu no jogo. Eu acho que isso aí é um passo aí de evolução para o Náutico. E, cara, eu confio que vai vir, porque está passando muito perto. Tem várias jogadas que eu olho repetidas, padrão de jogo, Marco Antônio ali fazendo a diagonal na direita, uma jogada muito forte já, Lucas Cardoso chegando pela esquerda junto com Vinícius retomando a confiança. Então, assim, eu acho que está muito próximo da gente conseguir isso. E quando a gente conseguir, velho... João, as tabelinhas de Paulo Sérgio também tem encaixando bastante, né? Ele indo de encontro ao jogador que vem com a bola, procurando dar um passe só para a projeção desse jogador no espaço vazio, né? Aquele famoso atacar o espaço vazio que tu sempre citava, que o Náutico, jamais o Náutico fazia isso. Eu acho que está começando a fazer, sabe? Está começando a fazer. Obviamente, Paulo Sérgio não vai acertar no todos. Jogo, né, Paulo Sérgio, né? Não ficar naquela de correr sem propósito, né? Não só correr sem propósito, Renato, mas quando sair da área, não dominar essa bola. Não dominar, não ficar de costa pro gol, esperar a marcação para poder voltar a bola para um volante, para um zagueiro. Não é a função dele. Ele fazendo agora, e eu tô vendo que ele tá fazendo isso mais nos últimos 2 jogos, é algo que, veja, Paulo Sérgio está aqui há 2 anos. Eu não via Paulo Sérgio fazendo isso. Nos últimos 2 jogos, eu tô vendo ele se deslocando de uma posição mais centralizada, indo em direção ao jogador que vem de trás conduzindo a bola para fazer uma parede, para fazer uma tabela, para poder dar um passe no espaço vazio para que esse jogador que vinha com a bola atacar esse espaço vazio. A gente viu isso com o Marco Antônio contra o Caxias, a gente viu com o Vinícius contra o Caxias. No jogo de ontem teve uma jogada pela direita que isso deu certo, não vou lembrar agora quem foi o jogador do Náutico que fez isso. Na esquerda teve uma de Vinícius, que foi o lance que Kelvin acabou perdendo o gol, tá? Teve uma outra que também ficou na minha memória, que ele errou o passe, mas ele procurando fazer esse tipo de jogada,
É uma jogada padronizada que João está falando, que quando o João fala padronizado, é no melhor sentido possível da palavra, tá? É no sentido de que a gente vê o Náutico organizado para poder fazer criar uma oportunidade de gol. Quando você não tem padrões, é porque você está sendo bando em campo. É muito mais difícil você confiar em um time que não tem nenhum tipo de padrão, que você não vê uma jogada se repetindo, do que um time que consegue criar padrões, como a descida de Marco Antônio, que João acabou de citar, como essa que eu estou trazendo agora do Paulo Sérgio encostar para poder fazer a tabela, entre outras. Quando o time começa a criar o padrão, isso começa a dar confiança em quem está assistindo o jogo, que o Náutico vai conseguir ter chance clara de gol, vai conseguir chegar ao gol e vencer as partidas. E esses padrões, assim, a gente vai ver aqui, a gente vai ver exatamente esse lance que tu está falando de Paulo Sérgio, só que com o Marco Antônio, um lance que até parece muito com aquela chegada no jogo do Caxias, que saia o passe de Marco Antônio para o Lucas Cardoso perder o gol. Tem um lance que é muito parecido. Então, assim, o Náutico está se mecanizando, o Náutico está chegando muito ao último terço, merece e pode finalizar mais. Eu gostei muito desse termo que o João citou agora. Mecanizando. É você criar um padrão, é você criar o próprio padrão, né? O movimento se torna mecânico, não é algo que é um time bem treinado. Uma novidade, não. É um padrão. Exato. É um time bem treinado. Um time bem treinado é isso. É muito difícil, Renato e João, é muito difícil se marcar padrões. Se marcar ações efetivas repetidas. Querendo ou não, só lembrar o ano passado, gente, a gente aqui babando pelo Atlético, e o Atlético era isso. João trazia aqui pra gente. Jogava muita bola no Atlético. Já se sabe o que vai fazer. João, quem assiste o Timbucast, quase todo o programa, vai lembrar que o Náutico tomou um gol de Jonas Jesus naquele jogo, que João citou que o jogador que passou pela direita e abriu, o cara tocou para ele sem nem ver o cara. E ele buscou um lugar do campo, não foi, João? Tu até citou isso. Ele buscou um lugar do campo que ele ia fazer um cruzamento, que ele já sabia que Jonas Jesus ia chegar naquele local para poder fazer o gol. Aquilo ali já está mecanizado. Aquilo ali é treinamento, aquilo ali está padronizado. E clubes de futebol, por exemplo, nessa Série C, vocês acham que vai ter muitos clubes de futebol que vai dizer, porra, eu sei que tal time está com certo padrão, tá tão treinado que tá fazendo aquilo mecanizado e vai conseguir anular? Consegue não, meu velho. Consegue não, porque o padrão da competição, na verdade, é desorganização. Para você chegar ao ponto de impedir, só porque você sabe o que vai acontecer, a gente sabia da força do Floresta na bola aérea. 15 minutos de jogo, o cara explode o nosso travessão. Então, jogadas fortes e padronizadas é difícil de marcar. O que você pode antecipar não é nem padrões, é modelos de jogo que ainda está muito frágeis. Por exemplo, a saída de bola do Náutico pela direita, há umas 3 rodadas atrás, quando o Floresta veio e começou a fechar a saída de bola com 2 jogadores. A gente também trouxe isso aqui. Isso é algo frágil, que o Náutico torna repetitivo, mas não tem o padrão e a qualidade necessária para poder se tornar algo efetivo. Na verdade, é apenas a saída de bola com o Arnaldo, com o Kelvin, com o Marco Antônio, que o Náutico tinha mania de fazer pelo lado direito. Aí é fácil para o adversário. O adversário presta atenção nisso, bota 2 jogadores para fechar aquela descida pelo lado direito do Náutico e é efetivo. Agora, jogadas como essa, que João está citando e vai trazer aqui, do jogador que vem de trás, com a tabela de Paulo Sérgio, ou o corredor que Marco Antônio está conseguindo pegar pelo lado direito, isso aí é muito difícil de marcar. Temos aqui umas mensagens. Alexandre Neves, boa noite, bancada. No pré, vocês estavam com receio de Auremi entrar no lugar do Igor. O time não sofreu. Eu gostei da partida de Auremi. Gostei muito da partida de Auremi. Eu citei aqui. Na verdade, mais do que um receio, tinha um pouco de receio também, Alexandre. Tinha um pouco de receio também, mas, na verdade, eu até falei pro pessoal aqui, olha, não esperem Igor Pereira. Porque você, às vezes, cria uma comparação e a comparação fica até injusta. A fase de Igor Pereira é uma fase muito boa. E você, no jogo que Auremi volta para titular por uma necessidade, porque Igor Pereira estava suspenso, você imaginar que é Igor Pereira jogando, a probabilidade de você se frustrar e criticar o jogo de Auremi era grande. Então, eu disse, olha, não espere Igor Pereira, não.
Vamos torcer para que ele faça um bom jogo, mas não esperem que vai ser Igor Pereira jogando, não. Mas eu fiquei surpreendido, eu gostei do jogo do Auremir. Pelo menos ele estava muito mais ativo nessa partida. Aquele Auremir do trote, eu quase não vi em campo. Ele estava muito mais focado em ter intensidade do que ficar com aquele trote que a gente se acostumou a ver nessa temporada. Vamos pro vídeo, que o vídeo vai dar para a gente confirmar, vai dar para falar de algumas coisas que a gente citou aqui. Só um, né? Só um. Porque ficou muito grande já um. Ah, ok. Posso dar play? Pode dar play. Aí, o primeiro lance é sobre o Náutico e sobre o Guarani, né? Lucas Cardoso consegue sair daquele lance ali muito difícil. Ó. Um dos lances que Paulo Sérgio ele não pega essa bola por alguns centímetros só. E aí esse é o ataque do Guarani. O Guarani era resumido basicamente no primeiro tempo a tentar essa bola longa nas costas da zaga. Enquanto o Guarani saía daquele jeito, o Náutico tinha muita paciência, ó. Kelvin vindo buscar, Paulo Sérgio aparecendo como referência, Lucas Cardoso aqui tem uma tomada de decisão para mim ruim, Vinícius tinha uma condição melhor de jogo e ele preferiu um lugar que estava com quase individual ali a marcação. Ô João, só pegar que tu citasse aí da bola quebrada no ataque que o Guarani tentou, veja só, isso daí a gente acompanhou, né? Toda a Série B de Hélio dos Anjos à frente do Náutico. Isso, na verdade, é um antídoto comum para o modelo de jogo de Hélio dos Anjos que trabalha com essa linha muito alta. Costuma dar certo. Talvez pelo nível técnico dos times que a gente esteja enfrentando agora, eles estejam com dificuldade de usar de forma eficaz esse antídoto. Mas essa bola quebrada, quem lembrar da Série B de 2021... Depois do momento que o Náutico teve muito sucesso na competição, isso atrapalhou demais o Náutico. A bola quebrada direto no ataque, pegando os zagueiros mano a mano. Como a gente viu aí, o zagueiro do Náutico conseguiu chegar ali 2, né, contra um atacante do Guarani, e conseguiram a posse de bola, e o Náutico se saiu bem da situação. Mas isso é uma jogada perigosíssima para esse modelo de jogo do Hélio dos Anjos. E não pode deixar pausado, Adson. E aí, acho que com 10 minutos de jogo, você já conseguia ter uma noção do que seria a partida. Basicamente, o primeiro tempo, o Náutico iria tentar chegar pela lateral, tentaria usar seus pontas para cruzamento na área, para jogadas ali lateralizadas, e o Guarani ia tentar buscar ali aquela bola longa, aquela bola nas costas da defesa, para Bruno Santos, com velocidade, com força, chegar e tentar algum lance de gol. Então, assim, o jogo ficou muito claro e é fora de casa isso, né? Então, você mostra como o Náutico tá conseguindo se impor com os seus adversários, de que o estilo do jogo respeitado foi o do Náutico. O Guarani, por muitas vezes até, tentava marcar alto. E aí a gente pode ver o que é um time automatizado, o que é um time que faz aquilo há muito tempo, que treina muito para aquilo, e um time que está fazendo ali meio na doideira, sabe? Meio no que, a gente precisa fazer isso agora porque a água está batendo na bunda e a gente precisa classificar. O Guarani marcando alto era mais ou menos isso. E a tranquilidade com que o Náutico saía desse jogo era muito grande. E aí, nesse lance aí específico, é bom que tá pausado. Velho, o que é que Paulo Sérgio está fazendo aqui? Atacando a linha, pô. É o ataque na profundidade. Era isso que a gente queria no centroavante. É isso que eu até falei, sugeri um centroavante de perfil diferente, porque o centroavante precisa ter esse jogo. Não pode só flutuar, aparecer na intermediária para fazer um pivô. Ele tem que correr para frente também, para o zagueiro ter preocupação, para essa bola entrar nas costas da zaga, entrar para ele ter uma chance, talvez, se fosse um lançamento mais central, para finalizar. Então, assim, esse é um lance já de uma mudança de jogo do Paulo Sérgio, que para mim fez uma excelente partida esse jogo, que Paulo Sérgio se doou, tanto nessas bolas que ele precisava
atacar a última linha do Guarani, quanto na marcação, Paulo Sérgio, assim, eu gostei demais da partida dele, mesmo sem gol, jogou muita bola, deixou tudo que ele podia deixar em campo. Aí pode dar play, Ati. Vou dar play, eu tinha citado isso. Eu também gostei muito da partida do Paulo Sérgio. Então aí com 12 minutos a gente já viu uma chegada do Náutico que Lucas Cardoso não decidiu bem. Agora, Paulo Sérgio deixa de calcanhar. Aqui eu também acho que ele não decidiu bem, até apesar que essa bola poderia entrar em Kelvin, então eu relevo. E aí, beleza. Agora, contra-ataque para o Náutico. Para o Náutico, não, para o Guarani. Olha a velocidade do Carlinhos recompondo. O Náutico basicamente matou já o contra-ataque do Guarani. Já tinha muita gente atrás. E aí o Náutico vai para o seu contra-ataque. Olha a diferença. A demora dos outros jogadores. O Guarani já tinha um 4 atrás. E mesmo assim, demorou um pouco para chegar. O Náutico retardou a jogada, e aí, Igor Fernandes, Lucas Cardoso partindo em diagonal, chegou muito perto de Marco Antônio essa bola, assim, o zagueiro tira na última, um ótimo cruzamento de Igor Fernandes, e o zagueiro tirou. O Náutico aproveitando mais uma vez os espaços que o Guarani dava, o Igor Fernandes tem o campo para caminhar, a excelente virada de jogo de Vinícius, e mais uma bola que, faltou um pouco. É isso que não conta no XG. E foi chance criada. Olha a marcação-pressão do Náutico. Volta aí, Adson, um pouquinho, por favor. Como é muito bem definido o lance, o que os jogadores têm que fazer. Paulo Sérgio, o Náutico jogando num 4-4-2. Lucas Cardoso acelerando no gatilho ali de pressão. A bola entrou no volante, tem 2 já no cara. E o Náutico consegue a roubada de bola. Conseguiu 17 vezes essa roubada no campo de ataque do Guarani. Essa bola chegou ali no Auremi, mas o Auremi se embananou com o lance. Mais uma vez, só que dessa vez o Náutico não fez uma pressão tão boa. Os zagueiros vacilaram. Os zagueiros eram para estar numa linha mais alta e deixou aquele espaço para o Diego Torres. Mas não estava impedido o lance, mas o passe saiu ruim. Aí, mais uma vez, o Guarani essa jogada. E Carlinhos limpa. Agora, olha a diferença. Olha o Náutico saindo para o jogo nessa partida. Olha o Guarani tentando marcar alto. Não tem pressão nenhuma, pô. Os caras, eles estão marcando alto, mas sem pressão. E o Náutico só toca a bola, consegue sair de maneira limpa pela direita, até que o Mirandinha faz falta. O Mirandinha cansa. Ele correu tanto ali sem nada, e outra vez, pelo lado esquerdo agora. Transição limpa, não João? Os caras tentando marcar alto, só que com o bloco avançado, com um buraco no meio, e chance de gol para o Náutico, que Vinícius livre, mas eu não cobro o centroavante tocar essa bola nunca. Aí, o Guarani depende disso para ter uma chance. Um chutão, que aí o cara dá sorte ali. Eu também achei que muita sorte esse lance. Muita sorte. Muita sorte para ficar de cara com gol. Sorte. E aí, e o Náutico lá, construindo suas jogadas. Isso aqui é uma tentativa do Guarani marcar o Bruno Santos muito distante do Matheus Silva, ele com o campo basicamente livre. E, Paulo Sérgio para o Marco Antônio, correndo ali naquela lateral. Marco Antônio não entendeu a jogada de Lucas Cardoso. Então, assim, o Náutico muito superior à tranquilidade, à naturalidade que o Náutico troca passe no campo de ataque, que o Náutico troca de corredor de maneira rápida, chegando mais uma vez ali na lateral para tentar alguma jogada. Vinícius na força ali ganha. E esse lance aqui, velho, Lucas Cardoso, Paulo Sérgio deve ter gritado para Lucas Cardoso, porque Lucas Cardoso sai do passe e o Paulo Sérgio não consegue, espera a bola no pé para tentar a finalização. Mas também foi um belo lance do Náutico, enquanto o Guarani só chutão. E não estava certo. Não estava dando certo, e o Náutico tinha essa superioridade. Lucas Cardoso, nesse lance, ele estava mais lá atrás, porque ele começou a jogada no pé do goleiro lá. Mas, velho, olha a força para marcar. Ele sai do meio de campo para o goleiro numa velocidade absurda. E aí, mais uma vez, impedimento, o Náutico tranquilo na jogada. Então, foi um jogo ali no primeiro tempo, um jogo basicamente de um time só. Agora, esse foi o maior perigo. Volta um pouquinho, Otti. O passe errado de Kelvin, eu citei isso também.
esse lance de Kelvin tá ficando uma falha meio rotineira. Contra o Figueirense, ele... muito, né? Vinícius também cometia muito. Exato. O Figueirense aproveitou muito disso. E o Guarani teve a sua chance. Contra-ataque, né? Porque, vê, Kelvin, ele tem duas opções. Você pode ver que Arnaldo tá correndo de um lado e tem a opção de Lucas Cardoso. Ele tenta dominar a bola e perde. Numa jogada que não tem tanta dificuldade assim. De primeira aqui, ele acha Arnaldo. Tranquilo. Ou até, porque como ele é canhoto, né, ele poderia achar no meio. E ele domina mal, perde a bola. E aí, o Matheus Silva já está fazendo a via de lateral, porque Arnaldo tinha corrido. Acaba que o Bruno Santos ele entra no espaço que os zagueiros deram, porque Matheus Silva teve que abrir um pouco mais. Então, assim, um erro desse no sistema do Náutico também é muito perigoso. Porque, olha, Arnaldo não tem como voltar desse lance, mas nunca. Aí, ó, Matheus Silva fazendo a via ali de Arnaldo, mais ou menos, ó, e olha o espaço entre Matheus Silva e Carlinhos, e ali onde Auremi não consegue bloquear e Bruno Santos entra para ter o toque de peito na jogada. Então, assim, tem que ter cuidado de alguns lances. Olha o Náutico saindo de novo, ó, a tentativa de pressão do Guarani, e o Náutico saindo na maior calma do mundo, na tranquilidade. Olha o espaço que tinha. Isso aqui me lembra... falar disso eu dei uma de chapa agora, mas isso me lembrou o Náutico e Oeste. O Náutico tentando marcar pressão, o Fernando Diniz. Então, assim... esse lance, ó, Chapa, Atos, igual ao que sai o gol de Lucas Cardoso, e interessante. É o que origina a falta. Então, são quase 2 gols aí originados pela mesma jogada. O Matheus Silva vai encontrar ali um passe para o Paulo Sérgio vai encontrar Marco Antônio voltando. O Marco Antônio vai atacar, não vai conseguir numa primeira jogada. O Kelvin vai ter sua pedalada ali e vai sofrer a falta que origina o gol do Náutico, saindo de uma jogada automatizada. Perfeito. E aí esse é o gol, e eu peguei o gol, só o replay, olha isso. Esse aí dá para ver perfeito. Lucas Cardoso, ele não olha para o gol em momento algum. E talvez seja isso que faça o goleiro demorar um pouco para sair. Então, muito importante ali a jogada de Lucas Cardoso. Pode faltar esse lance também? Sim. Só no comecinho aí o Náutico, o Guarani tentando sair, isso aí já no segundo tempo. E olha o Náutico como tá. Vinícius, Lucas Cardoso, Paulo Sérgio, Kelvin, todos mobilizados ali na marcação. Ainda vai ter Auremi e Marco Antônio. O Guarani vai tentar sair com essa bola jogando. Vamos ver o que vai acontecer. O que João está querendo trazer é que a marcação-pressão, o Guarani fez isso em algum momento e o Náutico está fazendo agora, mas não quer dizer que é a mesma coisa. Não vai lá e marca pressão, não é assim. A marcação-pressão, e agora eu vou dar uma exagerada aqui, é uma ciência, meu amigo. Você tem que saber fazer, tem os momentos de pressão, né, João? Você tem que levar a bola para o local onde você quer. Quando chegar em determinado jogador que ele retardar o jogo, é que você vai dar pressão. Não é em qualquer momento. Esse cara que tá com a bola aí, não é o momento do Náutico dar um sprint para cima desse cara. Porque esse cara tá com a bola dominada, ele tem opções. Mas quando chegar em tal configuração, onde o cara tiver em tal situação, tiver sem muitas opções, tiver com o corredor bloqueado, aí é que você aciona. É o nomezinho que usa, João? Gatilho. Aciona o gatilho para dar essa pressão que pode gerar um roubo de bola, pode gerar um rebote, e já tem preparado jogadores que vão pegar essa bola que vai sobrar para você ter uma oportunidade aí já na cara do gol. E esse gatilho de pressão nessa jogada, Atos, vai ser muito claro. É o jogador tocar a bola para trás. Vê, o Náutico, a Auremi sobe, olha como a Auremi avança a marcação. Agora, o Lucas Cardoso já foi. Errou o passe. Essa bola sobra com
essa é a melhor, uma das melhores chances de gol do Náutico, tá? Eu acho que Kelvin erra o momento do chute, mas a gente pode ver. Gente, isso daí é o seguinte. Isso aí é aquele meme do Absoluto Cinema, tá? Desculpa, mas estamos aqui tratando do meme do Absoluto Cinema, porque é exatamente isso. O Náutico, ele tentando... ele marcando sem ir para cima de vez, é fantástico. Ele não vai para cima, sabe? Ele tá ali cercando, eu vou botar de novo aqui, ele tá ali cercando, ele vai se aproximando do cara, mas é sem intensidade, é tipo dizendo assim, vamos, meu filho, resolva para onde você vai, e só quando o cara, de fato, toma a decisão, como você falou, né, João, é quando ele vai, bota a bola para trás, é que o Náutico aciona ali a velocidade total para poder ter a chance de recuperar essa bola. Vamos ver de novo. E aí o Náutico consegue recuperar a bola. Exato, Paulo Sérgio vai muito bem, ó. E Kelvin, ele dá um toque a mais na bola, velho. Volta esse lance do chute, Adi. Eu vou voltar aqui. Eu tô um pouco atrapalhado aqui, porque o computador tá lento. Mas isso aí é absoluto cinema, meu amigo. E isso é treinamento evoluindo, porque, gente, no começo da era Hélio dos Anjos, dessa nova passagem de Hélio dos Anjos, o Náutico tentava fazer isso, mas não tinha eficiência de agora, porque, meu amigo, você não tira de uma caixinha, eu quero marcação pressão. Não é videogame que você bota a opção marcar pressão e eles já fazem com contundência o melhor possível. Não é assim, pô. Acho que eu tenho que evoluir. Quantas vezes eu não assisti jogo do Náutico, o Náutico tentando marcar pressão e era facilmente superado. Eu ficava, meu Deus do céu, agora só tem a linha de defesa só para conseguir conter o adversário. É muito preocupante quando não dá certo, mas óbvio que você tem que ter um início. Você tem que começar a fazer, ir encaixando, ir ajustando. Os volantes têm uma importância, assim, fantástica nisso aí. Às vezes os volantes, né, João, são os jogadores mais adiantados para poder fazer essa marcação-pressão. Até pelo perfil do jogador, são jogadores mais atléticos, são jogadores que têm uma capacidade de marcação maior. Às vezes você eleva o volante, às vezes os dois, tá? Às vezes você consegue ver os dois volantes à frente de todo o bloco do time. À frente dos atacantes, à frente dos meias, para poder fazer essa marcação-pressão. Isso é futebol moderno, isso é absoluto cinema. E a gente pode... Esse lance? Acho que é um pouquinho antes. Beleza. Acontecendo aí a marcação, Auremi, o Paulo Sérgio fazendo um bom passe para o Marco Antônio. Marco Antônio acha o Kelvin e agora é o chute. Era para Kelvin virar já chutando. Ele tentou dar um toque a mais, onde não existe. Ele está entre dois zagueiros. Pô. Não vai acontecer aquele toque a mais. Aquilo ele não vai conseguir chutar a bola nunca. E esse foi um dos maiores XGs do Náutico, porque isso aí foi uma finalização com 0,10 de chance de ser gol e foi bloqueada, né? Agora, gira, chuta. Pô. Ali ele só teria espaço para fazer o gol se ele girasse e chutasse. E era na canhota dele, né? Na perna boa. E ele tentou um toque a mais para estar perfeito ali e não conseguiu. E aí, Adi, é engraçado. Esse foi o único momento, um dos únicos momentos que eu escutei o "Vamos, Lucas!", que era para ele marcar a pressão. E volta um pouquinho aí, porque eu fiquei com penas. Eu nem ouvi. Falei, meu irmão, peraí. Eu falei, peraí, Guilherme. Também tu quer o quê? Aí, ó. Lucas, ele ficou, e aí ele escutou, vamos, Lucas! E aí, ó, ele já foi para a marcação. Você percebe que você gosta de um jogador assim. Dá certo, né? E dá certo, né? Dá certo. Era para ele ir. Ó, o goleiro vai dar chutão. Vai se livrar e a bola, a posse do Náutico vai ser limpa. Que Guilherme tava gritando, vamos, Lucas, eu tava defendendo ele. Eu falei, porra, Guilherme, mas pera aí, pô. O cara correu até agora, deixa uma vez. Não, essa atividade dos jogadores de ataque do Náutico, principalmente do Paulo Sérgio, sabe que tem uma dificuldade para fazer isso. Isso aí me agradou demais nesse jogo, tá? Esse lance eu fiquei puto. Esse aí eu xinguei, Kelvin. Esse lance não dá, velho. Aí era 2-0 para matar o jogo.
Aí... Olha, esse lance aí foi importante demais, João. Eu te citei esse lance aí. Ótimo tu ter trazido esse lance aí. Esse lance aí é o seguinte, veja. O Náutico tinha conseguido aquela jogada, né? Aí vai lá, cruza, corta, o Auremir se aproxima. E veja, eu não considero isso falha, tá? Auremir, ele vai fazer agora um papel que é muito difícil. Ele tem que fazer isso. Mas é muito difícil. Não, veja, jamais é falha, é falta necessária. Tem que fazer. E fez ainda no círculo central? Não, perfeito. Mas eu não estou falando disso, não. Eu estou falando nessa tentativa agora. Nessa tentativa agora, o Auremir ele não tem êxito. Mas eu não considero falha do time do Guarani ter conseguido evolução em cima dessa tentativa dele de adiantar. Agora, o que eu gostei foi a falta que ele comete. Vou dar play aqui. Aqui, ó. O Guarani tem êxito. E agora ele vai voltar. Detalhe. Foi até bom dar pausa aqui. Auremir está na recuperação, com bastante força e intensidade, que já é um Auremir diferente, digamos assim, né? O jogador do Guarani está aí com a bola carregada pelo centro. Olha para onde ele está indo. Olha para cima de quem ele está indo. Olha o jogador do lado esquerdo. Matheus Silva. E sim, Atos, e o que é que tem? Matheus Silva está amarelado, meu amigo. Um jogador. E Matheus Silva mata o jogador. São nesses momentos que ele tenta uma tentativa de homicídio. Exatamente. Ele vai mandar. Matheus Silva vai fazer assim, ó. Venha. Ele vai mandar o jogador do Guarani para o hospital. A probabilidade. Porque Matheus Silva vai matar essa jogada, tá? Ele não vai passar. Só passa. Não vai passar os dois. Só passa ou o jogador ou a bola. Os dois não passam. Moral da história. Existe uma probabilidade de Matheus Silva conseguir uma roubada limpa? Existe. Mas eu acho que é menos do que 50%. A probabilidade maior é haver um choque entre os dois jogadores, ter a falta, Matheus Silva tomar o segundo amarelo e ser expulso. Auremir, ele se antecipa para a jogada e ele protege Matheus Silva. Eu achei isso aqui genial. E isso é um desarme também, pô. Peraí, pô, fez a falta, a bola parou. Ele ia matar o cara, pô. Ele mata o jogador, né? Tem um lance. O cartão amarelo dele nesse jogo é uma jogada parecida, assim, ele matando o cara. Um carrinho de frente, é absurdo, assim, o carrinho. E ele faz isso quase todo jogo. Então, assim, Auremir foi providencial até pelo jogador do Guarani, pela saúde do seu companheiro de profissão. Mas 31 minutos de jogo, o Náutico efetuando a marcação e recupera a bola. Só que a Auremir tentou um passe muito difícil ali também. A Auremir, ele foi para... Assim, ele foi para a genialidade. E aí acabou dando merda. É bom esse registro, João, de você falar 31 minutos o Náutico fazendo isso. Isso mostra a evolução física do Náutico para estar conseguindo fazer isso com 31 minutos. Quantas vezes eu não já vi o Náutico parar de conseguir fazer isso, mesmo querendo fazer, na metade do primeiro tempo. Ou no final do primeiro tempo. Com 31 no minuto segundo, o Náutico ainda estava tentando fazer isso. Já é a reta final de conseguir êxito nisso, porque aos 35 para, mas aí eu não consigo identificar se é um ápice do físico desgastado. Eu acho que não. Eu acho que vem muito da natureza das substituições, porque aos 35 o Náutico faz 3 substituições. Tem resposta. Entra Mezenga no lugar de Paulo Sérgio, que eu tenho certeza que João vai criticar. Na verdade, foi um fato. Mezenga ele não consegue fazer o que Paulo Sérgio estava fazendo, ele não faz. Tem a entrada de Samuel também e a entrada de Wenderson. Mas eu acho que, junto a isso, João, tem a questão do contexto do jogo. O Guarani é um time de camisa, o Guarani é um time que estava muito pressionado, a torcida nesse momento estava protestando na arquibancada, o Guarani estava fazendo substituições, botando muito jogador de ataque, e o Guarani meio que estava, mais do que querendo empatar o jogo, estava querendo demonstrar que conseguia dar uma abafa no final, velho. Aí o Náutico acabou recuando nos 10 minutos finais. Fala, João. Não, só para... Acho que é melhor quando acabar o vídeo a gente volta nesse assunto da marcação. Por quê? Porque eu não coloquei muito sobre isso, porque senão o vídeo ia ter 12 minutos. Olha Marco Antônio nesse lance. 31 minutos, tá? Roubou a primeira, a bola caiu no pé do Bruno Santos, foi lá no corpo. Sensacional. E ele dá um bom passe agora para o Vinícius. Um ótimo passe para o Vinícius, só que o Vinícius ali já estava também 31 minutos. E a bola vai para o Guarani.
O Marco Antônio de E o jogo do... Eu tava vendo o jogo do Botafogo aqui, gol do Brusque, hein? 3-1. O Botafogo tá cada vez mais fora da briga, né? Não, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava debatendo com os amigos aqui, o pessoal dizendo assim, não, talvez o Botafogo seja interessante porque é aqui do lado e tudo, mas eu acho que o Brusque... o Brusque ele vive uma oscilação que torna uma equipe mais vulnerável que um time que está em ascensão e pode chegar arrancando numa reta final. Assim, esse Botafogo da Paraíba, eles isso que eu não quero. Alta, tem capacidade financeira. Eu prefiro que o Botafogo não entre, pelo menos não no nosso grupo. Só registrando também, a Tombense empatou, tá? A Tombense empatou com o Maringá 1-1, os dois ficam abraçados lá fora do G8. A rodada foi muito boa, sabe? E dessa vez foi boa com o Náutico vencendo, né? Foi, exatamente. Não, a rodada... Inclusive, amanhã a gente vai ter o giro da rodada. Oi. A Nápoles ganhou do Figueirense fora. Doideira. O Caxias virou na Ponte Preta, agora que eu vi. Amanhã a Chape vai trazer os gols, né? Com toda a análise. Mas... O São Bernardo se complicou com confiança. Conspirou demais, viu? O São Bernardo... Não, faz umas 3 rodadas que tudo conspira a favor do Náutico, pô. Impressionante. A gente viu ontem aqui tudo dando certo. Eu tô achando que daqui a pouco vai se classificar com 22 pontos. Com menos do que a gente tem. A gente tem que arrumar um jeito de perder uns pontos aí. Só para informar o pessoal que está aqui assistindo que os ingressos promocionais do setor vermelho estão esgotados. Tá? São quase 5 mil ingressos já vendidos para Náutico e Retrô. Ô, Renato, o clube não vai tentar vender o setor que tu falasse que ia ficar disponível do visitante, não? Acho que vai. Vai ser uma extensão do setor Caldeirão, né? Acredito que vai. Acho que o clube vai tentar vender. Eu só não pergunto agora porque tá tendo reunião do Conselho Deliberativo. Eu não vou ter essa resposta agora nada. Poderia aproveitar e colocar quando esgotar o ingresso promocional, joga para lá a opção, né? Apesar que o ingresso do Caldeirão já é barato por natureza, né? Tá aqui, ó. Ingressos promocionais do setor vermelho estão esgotados. Vamos para os outros setores, estão disponíveis. Vamos lá. Só, acho que finalizando também um pouco dessa falta aí que o Náutico teve de pressão, desse domínio que o Guarani acabou tendo no final do jogo. Obviamente que o contexto do jogo era a probabilidade de acontecer isso mesmo, mas antes das substituições o Náutico conseguia matar essas subidas do Guarani com uma certa tranquilidade. O que eu coloco como um dos principais fatores? Não é nem a substituição de Paulo Sérgio com Mezenga, é a substituição de Lucas Cardoso por Wenderson. O Wenderson ele entrou para fazer a mesma função de Lucas Cardoso. Era para o Náutico continuar no 4-4-2, com o Wenderson fazendo essa pressão. Só que não é a característica do jogador. E o que acontecia? Ao invés de o Wenderson ele fechar junto com o Paulo Sérgio para marcar, ele fazia meio que um 4-1-4-1. O Wenderson ele ficava mais atrás. E isso fez o Náutico perder quase que totalmente a capacidade de pressão. Então o Náutico ficava meio à moda, meio a mussarela ali, perdido, assim, nem marcava na frente, a defesa estava apostada para essa marcação acontecer, só que não acontecia. Então eu acho que essa desorganização, eu acho que isso aconteceu um pouco por uma desorganização do Náutico também. O Wenderson, não pelo jogador, o jogador entrou mal, por característica, não conseguiu replicar o que o Lucas Cardoso estava fazendo. E é por isso que é muito importante essas contratações que estão chegando. Um Igor Bolt da vida, que é um cara que poderia entrar nessa função e manter as características. E manter ali um jogador de mais velocidade por dentro, que seja para chegar no zagueiro, para não deixar essa bola andar. Então, assim, eu acho que essa modificação pesou muito para o Náutico. Obviamente, tem outros erros, né? Assim, Arnaldo escorregou 2 vezes ali, alguns cruzamentos entraram, mas repetindo o que eu falei logo no começo, se você tira os lances de impedimento, o Guarani não teve chance. O Guarani não teve
assim, uma grande chance de gol. Não teve. E o Náutico, ele tá com um retrospecto muito bom contra o Guarani no Brinco de Ouro. Nos últimos 4 jogos, são 3 vitórias. 3 vitórias do Náutico diante do Guarani, jogando no Brinco de Ouro. Exato. Mantivemos a escrita. Quer dar sequência no vídeo? Não, ainda tem coisa? Já acabou, já. Não, Porra, logo por ter raiva de novo esse lance de Kelvin, Renato. Isso foi rápido. Eu vou ter um pouquinho pra frente. Esse não, o lance bom. Sai do lance ruim para o lance bom. Olha aí, ó. Tome uma e lá vai o Auremi virado, ó. Acelerou. Exato. Rapaz, irmão. Então, o Náutico tirou um time. O vendedor automático tá falando da bola de peito. Foi no primeiro tempo. Eu tô falando desse último. No último tempo, nesse final de jogo, né? Do abafa. Não tô falando do jogo inteiro, não, tá? Tem até um ponto, assim, analisando por campeonato, o Náutico ter segurado o Figueirense lá no Orlando Scarpelli foi muito interessante, viu? O Náutico eliminou o Figueirense. Segurou todo mundo, pô. Foi. Exatamente. Eliminou o Figueirense e eliminou o Guarani. E eliminou o Maringá. Que o Maringá, desde aquele jogo que o Maringá se acabou. O Maringá já vinha numa queda. Já estava mais ou menos, né? Se desmantelando, né? Tava sem a dupla de zaga titular, né? O Náutico se aproveitou bem. O Náutico tá eliminando todo mundo, pô. Só o Caxias que recuperou. E também não tinha como eliminar, né? O Caxias não tem... Nem se ele quiser, ele sai desse G8. O jogo da Tombense acabou. A Tombense empatou com o Maringá. São 2 times que estavam fora do G8 e continuam por lá. Meu amigo, o gap se criou, viu? O 9º colocado com 18 pontos, que é o CSA. E aí o 8º já tem 20, que é o Floresta. Então o Náutico colocou 5 pontos de diferença. Fora que existe uma possibilidade que, mesmo que iguale de pontos contra o CSA, por exemplo, de que o Náutico leve vantagem com a pontuação igualada, porque vai ter um saldo de gol provavelmente melhor do que o time do CSA. Então, é como se fosse 6 pontos de vantagem.